Pronto, já iniciamos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor e as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Seja bem-vinda, Lenira. Obrigada. Seja bem-vindo também quem está nos acompanhando. Então vamos para mais uma live de equipe em que vamos meditar um trechinho do Livro do Céu, da serva de Deus católica Luísa Picarreta. Deixa eu tentar aqui transmitir. Ele acabou pregando o início, mas eu vou encontrar novamente. Hoje é o capítulo 17, volume 17, capítulo 22. – 21, 22. Vou aumentar um pouquinho, né, Lenira? Dá para ler aí? Não estou vendo, Liz. Deixa de transmitir. Compartilhar. Dá para ler ou tá muito pequeno ainda? Dá para ler. Se puder botar, se conseguir aumentar um pouco, mas dá. Aumentar o zoom. Se aumentar, não vai dar para ver as laterais, né? Não dá para ver tudo. Diminuir o zoom. Então pode deixar como estava antes e pronto. Fazer o teste de divisão agora, para ver se eu estou bem. Dá para você arrastar com os dedos e aumentar ou diminuir a telinha. Vê se tu consegue aí. Sim. Talvez ajude. Então, vamos lá. Se aumenta, eu acho que fica sem ver um pouco as laterais.
Não, é melhor fazer como antes. Como estava antes, Liz, é melhor. Pra mim aqui já tá. Vê aí se você ajusta com o dedo, assim, pra diminuir aí pra você. E aqui já tá como tava Pronto, antes. pronto. Pronto? Consegui. Tá bem, Pronto. Vou começar então aqui a tá bem. leitura. Pode começar. Uhum. Deus, ao criar o homem, para lhe conservar a vida, formou em torno dele o ar do corpo e o ar da alma, o ar natural para o corpo, o ar da minha vontade para a alma. Continuo meu estado de privação de Jesus e de amarguras intensas para minha pobre alma. E se descapada se faz ver em meu interior, é todo taciturno e pensativo. Mas apesar de seu silêncio, eu fico contente, pensando que não me deixou e que sua habitação em mim ainda continua. E enquanto minha pobre alma está para sucumbir, sua visita me dá um gole de vida, que como chuva benéfica me faz reverdecer. Mas para fazer o quê? Para voltar de novo a sucumbir e sentir-me morrer. Assim que estou sempre entre a vida e a morte. Então, enquanto nadava no mar imenso da dor de havê-lo perdido, meu doce Jesus se moveu em meu interior e, fazendo-se ver em ato de rezar, eu me uni com ele na oração e logo me disse: Minha filha, eu, ao criar o homem, para conservar-lhe a vida, formei em torno dele o ar do corpo e o ar da alma, o ar natural para o corpo, o ar da minha vontade para a alma. Você acredita que o ar natural, só porque é o ar, tem virtude de dar respiração ao homem, a força, o alimento, a frescura, a vida vegetativa a toda a natureza? Então, apesar de não ser visto, tem tudo em um punho e constitui-se vida de todo ser criado. E por isso todos sentem a necessidade do ar. E ele por toda parte faz seu curso. De noite, de dia, penetra no batimento do coração, na circulação do sangue, e por toda parte. Mas sabe por que tem tanta virtude? Porque no ar está toda a substância dos bens que produz. E foram postos por Deus no ar a força alimentadora, respiratória, vegetativa. E ele contém como tantas sementes de todo o bem que encerra. Agora, se necessitava um ar para a conservação de toda a natureza, necessitava-se também um ar para a conservação da alma. E minha bondade não quis confiar, nem formar outro ar para a alma. Senão que minha mesma vontade se quis constituir ar para a alma, mas que a minha própria vontade. Tá repetido. E assim toda aquela substância dos bens que ela contém pudesse, como ar que invisivelmente tudo invade, penetrar no fundo da alma e levar-lhe o alimento divino, a vegetação e todos os bens, a virtude que respira tudo o que é céu, a força invencível, a fecundidade de todas as virtudes. Deveria haver uma competição, o corpo em respirar o ar natural e a alma em respirar o ar de minha vontade. No entanto, é de chorar. Se os homens sentem que lhes falta o ar natural, se o procuram, se caminham em altas montanhas, manifestam com dor a falta do ar.
Em troca do ar de minha vontade, não tem nenhum pensamento, nenhuma dor. E embora sejam obrigados a estar como que imersos no ar da minha vontade, as criaturas, não amando este ar balsâmico e santificante, não podem pôr na alma os bens que contém, e é obrigada a estar nela sacrificada, sem poder desenvolver a vida que minha vontade contém. Por isso, minha filha, te recomendo, se queres que minha vontade cumpra em ti seus desígnios, que respire sempre o ar de minha vontade, a fim de que, à medida que o respires, floresça em ti a vida divina e te conduza à verdadeira finalidade para a qual foste criada. Então, é isso. Muito bom. Respirar, né? Respirar a divina vontade. Que lindo, né? Eu estava meditando nele ontem, quando você enviou, no dia que você enviou, e fiquei assim, nossa, como a gente, como esses conhecimentos que está chegando agora para a gente, né, da divina vontade, dá, assim, uma luz imensa da nossa vida, né? Porque quando que eu ia saber uma coisa dessa, né? Que a gente tem a respiração natural, foi dada por Deus. Tudo que a gente tem foi dado por Deus. E ele fala, né, na natureza foi dada toda essa, tudo que a gente vê, tudo, né, o ar que ele vai servir para a gente respirar, porque a gente sabe desde o início, né, quando Deus fez Adão, ele formou Adão e colocou o sopro de vida em Adão, né? Aquele sopro de vida também era o sopro natural e era o sobrenatural, que era a divina vontade. E Adão perdeu, né? E olha a situação que ficou Adão ao perder a divina vontade. E hoje ele está trazendo para nós, né, através de Luísa, esse ar santificador que a gente perdeu. E aí eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, como ele está dizendo, né? A gente, se faltar ar, se a gente for para uma montanha, né? Se faltar ar, a gente vai sofrer. Uhum. E aí, quando falta o ar da divina vontade, a gente não sofre. Que terror, né? Que triste. Que a gente. Mas é, eu acho, Liz, é por conta desse conhecimento que a gente não tem, né? Embora a gente já tenha o conhecimento em Jesus, de tudo que ele disse, e tudo que ele disse está inserido também a divina vontade, porque ali ele vivia a divina vontade, ele estava na divina vontade o tempo todo, como ele queria já ali, né, dar a divina vontade. Tanto é que no Pai Nosso, ele disse, né, fazei, né, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Ali estava já as primeiras gotas, eu vou dizer assim, né, os primeiros passos para a gente viver. Só que precisa, como ele dizia a Luísa, precisava ter todo esse tempo de preparação da vida dos santos, das virtudes de cada um deles, que foi muito importante, assim como foi importante os profetas, para chegar, e todos eles falavam de Jesus. Sim. Então foi preciso essa preparação, né, desse tempo, para que fizesse ser, né, surgir a primeira filhinha da divina vontade, que é Luísa, e trazer esses conhecimentos para nós. Então, uma vez que a gente já tem esse conhecimento, realmente a gente fica respirando a divina vontade, e é uma coisa que vai entrando na gente, de forma que é como a gente não sabe mais viver sem. Sim, é Basta verdade. dizer, né, que a gente, acontece qualquer coisa que a gente, né, a gente está nesse processo, caminhando, né, aprendendo. E quando a gente fica, né, percebe que não está na divina vontade, é treva, realmente. E a gente fica como se fosse assim, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? E eu me lembro aqui de uma vez que
a Aline estava falando eu acho que era para Michele, e Michele, né, trabalhando e se envolveu tanto no trabalho e ficou assim como que perdida. E a Aline dizia assim: Michele, onde é que você está? Volta, Michele. Você saiu, por isso que está assim, sem luz. Então aquilo ali é como se diz: está sem ar, você vai Tá sem terminar ar. morrendo, né? Sem o ar da divina vontade. Aí Michele realmente, depois ela diz, né? Meu Deus, eu não sabia se não fosse assim. Além de que nos advertesse, né? Advertiu a ela, falou para ela, ela não ia entender. Então, como é importante, né, Liz, o grupo que a gente está, que a gente precisa aprender, e quando a gente sente que não está bem, tem alguém que nos chama, e que as experiências de cada um vai fazendo com que a gente fique cada vez mais, né, nessa luz, nesse mar que a gente sabe nem dizer, nessa imensidão que é a divina vontade. Então, quanto é importante. Aí, esse final de semana, eu estive na praia com meu marido e meu cunhado foi também para visitar a gente. E quando a gente chega e começa a andar, eu estou com um probleminha no pé. Vou até fazer a cirurgia de varizes. Eu acho que é um probleminha de circulação. E eu estava andando com dificuldade. Aí ele disse, começou a falar também, né? Ele é enfermeiro. Aí ele dizendo que estava também, às vezes, com problema no pé, e mostrou assim, mais ou menos, no pé dele. Aí ele fez assim, Marleneira, para você ver, né? Como o pé é importante. Aí a gente começou a falar do pé. Aham. Como o pé é importante. Porque vê só como ele sustenta o corpo. E é tão pequeno, e se for ver a proporção do tamanho do corpo para o tamanho do pé que sustenta todo esse peso, é uma coisa Uhum. incrível, né? Aí eu fiz, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso assim. Mas aí a gente começou a falar. Que maravilha desse Deus que nos fez, porque vê que inteligente, né? Como, se a gente olha todo o nosso corpo, como é que ele funciona, a gente vai dizer assim, é impossível não crer em ti. Porque é perfeito, como o nosso corpo é perfeito, como tudo é perfeito, a gente que estraga, né? Então, eu dizia assim para ele, olha, engraçado, tem muita gente que não acredita em Deus, né? Que se diz ateu, mas é por conta de não perceber as coisas, vê? É verdade. Olha só o nosso corpo. Ia dizer assim, meu Deus do céu, quem foi que fez isso? O acaso fez isso? Não tem condição, Não. né? Não é o acaso. Depois a gente estava em frente ao mar, assim, eu digo, olha outra coisa. Quem foi que fez esse mar? O acaso fez esse mar? Gente de Deus, é impossível, né? Não acreditar em Deus. Então, esse acreditar já é um ponto de partida, né? De entender que Deus nos criou. Agora, depois vem, criou para quê, né? Então, tudo o que a gente tem de ar que respira, de plantas, de natureza, essa imensidão, que é a grandeza de Deus, que é tudo, né, que ele criou do universo, até chegar à formiguinha, até chegar a um grão de areia, tudo ele criou. Então, perceber isso, a gente já fica, né, assim, como que sem fôlego. Imagine a divina vontade. Uhum. Ele dá para nós, na divina vontade, esse mar imenso de amor, e que, quando a gente começa a ter esses conhecimentos, não sei se aconteceu com você, quando eu começava a ler o livro do céu, uau! A gente fica assim, Sim, né? sim. Que coisa mais impressionante é a divina vontade. E depois a gente vai caminhando e deixa de ficar tão entusiasmado, porque a gente começa, né? Aí, como um dos primeiros volumes de Luísa, como ele diz, né? Preciso você dar a minha vontade. Aliás, você dá a sua vontade. É o morrer, né? A si mesmo. É não ter mais, né? O livre-arbítrio nosso, a gente livremente entrega a nossa vontade a ele. Então, a gente começa o caminho, começa as provações, né? Eu errei muito,
quase que eu não passava nos testes quando eu falava com a Aline, meu Deus do céu, começar tudo de novo, porque a gente começa esse caminho, mas não é que é maravilhoso, mas a gente tem que ter a nossa participação, né? É dar a nossa vontade. E não é fácil, como Jesus diz. Quem quiser me seguir, segure, tome sua cruz, né? E esse tomar a cruz é deixar o mundo. Porém, quando a gente começa nesse caminho, que é um caminho completamente diferente de santidade, a santidade das santidades, é como se a gente tivesse, eu não sei, vou dizer assim, um Deus dá asas a gente, para que a gente passe por tudo com Ele. Uhum. Não é? Diferentemente, quando a gente diz assim, na santidade humana, eu quero fazer a tua vontade. A gente quer e deseja fazer a vontade de Deus. E é diferente de ser a vontade de Deus. Sim, Não com é? Eu certeza. achava lindo, Liz, quando eu acho essa frase muito, me marca muito a frase de São Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então já é diferente, né? É esse ar que a gente respira que é Jesus que respira em nós. É Uhum. diferente, é completamente diferente. Em fazer a vontade de Deus, a gente faz, vai para a missa, como antes, né, a gente, da santidade, das virtudes da santidade humana, e volta e comunga e faz todas aquelas práticas. Então, parece que a gente está ali fazendo a vontade de Deus. Aí depois a gente vem para casa e vai trabalhar e vai fazer os afazeres. Então, parece que não tem mais ali Jesus. E agora, na santidade, né, da divina vontade, não tem mais intervalo. É. Você está ali. Você está ali com ele. Aí você vem para casa com ele. Aí você vai fazer as coisas com ele. E uma das primeiras experiências minha que eu ficava incrível, eu dizia assim, Jesus, eu tinha acabado de fazer uma adoração. E aí eu tinha entregado tudo. Nas adorações eu faço assim, Jesus, olha, esses são meus problemas. Aí vou dizendo, meu problema tudinho, com os filhos, com o neto, com a família. Pronto, agora entreguei tudo. Agora vai ficar eu e você. Eu vou aqui ficar agora só te amando, para te adorar, para te adorar. E começa a cantar. Só te adorando, porque eu já entreguei, né? Tudo que eu tento entregar. E depois eu saí da. Eu já estava começando a ler os livros, né? E já estava no grupo. E aí, quando eu saí, aí eu me lembrei o que a Aline dizia assim: você está com ele. Não é que você deixou ele, você agora está com ele o tempo todo. Aí eu dizia, Jesus, você está andando em mim? Uau, é você que está andando em mim. Jesus, é você. Aí eu olhava para minha mão assim como, meu Deus, então é você que está pegando, então é você que está falando, é você que está pensando. E eu fiquei assim como que, meu Deus, que é isso? Né? Caiu na E ali, né, é real. assim mesmo. Pois é, É, porque, assim, antes do livro do céu, a gente não tinha essa consciência, não caía na real de que, como o trecho fala aqui, a divina vontade é o ar que a gente respira, né? E Jesus, ele diz assim que, assim como o ar que está envolvendo tudo, está entrando em todos os lugares, a divina vontade é igual. Nós estamos inseridos na divina vontade. Então, né, a gente só está aqui neste momento respirando, a gente só caminha porque a divina vontade dá a força para a gente fazer, né, todas essas coisas, para a gente viver, né? É a divina vontade que mantém a nossa existência o tempo inteiro. Só que aí tem aqueles que não reconhecem, né, a divina vontade, tem aqueles que não reconhecem, que nunca pararam para pensar, né, que estão inseridos em Deus, por mais que conheçam Jesus, mas eles não sabem isso, né, que Deus está circulando eles dessa forma, né, que Deus está mantendo a vida deles dessa forma, não sabem da divina vontade. E tem aqueles que odeiam, né, que odeiam a divina vontade,
que não querem seguir os mandamentos de Deus, né? São aquelas pessoas que querem viver no pecado, viver totalmente distantes de Deus, né? Então, é muito impressionante o que esse trecho vem trazer para gente, porque a divina vontade é esse ar que produz, né, todo e qualquer bem na nossa alma. Então, isso quer dizer que a gente tem que viver em função dela. E o que acontecia antes na Santidade das Virtudes, quando a gente não conhecia o livro do céu, era que a gente tinha assim, eu quero fazer a vontade de Deus, mas não era uma constante na nossa vida. A gente não ficava o tempo todo pensando em fazer a vontade de Deus, né, Elia? A gente ficava pensando, sei lá, em ser bom, em ser caridoso, né? Tinha hora que a gente pensava em ser misericordioso, tinha hora que a gente pensava em ser generoso, em ser orante, em ser. Mas não é uma constante de ficar ali. Eu quero fazer só a vontade de Deus. Por isso que misturava a nossa vontade, né, nas coisas. Então, a gente fazia aquilo que, pela nossa visão, era melhor, né? Aí, às vezes, sei lá, batia 3 horas da tarde, vou rezar o terço da misericórdia, por exemplo, né? Vou rezar o terço da misericórdia, porque eu quero ser uma mulher de oração. Aí ia rezar o terço da misericórdia. Mas, às vezes, o que Deus queria de você naquele momento era que você fosse terminar de lavar os pratos da sua casa, né? Porque já era 3 da tarde, né? E daqui a pouco ia vir um jantar e tudo mais, e as pessoas iam começar a usar a cozinha da sua casa e a pia de prato lá para lavar. Mas a gente dizia, não, vou ser uma mulher de oração, vou rezar o texto da misericórdia, né? E não tinha essa comunhão com a vontade de Deus. Não era a constante da nossa vida, a vontade de Deus. E ela que é o ar que produz o bem da alma, né? Então, assim, quando a gente começa a respirar, né, esse ar, a gente sente a diferença, né? Era o que você estava falando. A gente sente a diferença na nossa vida quando a gente para de respirar. Aí a gente diz, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Né? Não me deixe desfalecer, né? Então, a divina vontade, né? Ela que abriu os nossos olhos para realmente assim mostrar, né, o que é a santidade, né? Que é algo muito simples, sim, e que já está acontecendo, na verdade, no sentido de, como você falava, né? Que Jesus que está movendo, né, o nosso corpo, a divina vontade que está movendo o nosso corpo. Então, Jesus já está em nós. A divina vontade já está em nós, mas a gente não percebe, a gente não dá atenção, né? Então, fazer da divina vontade esse respirar é isso, né? É viver nessa constante de estar na vontade de Deus, de ser um com Deus, de estar nessa inseparabilidade, né? Eu lembro que quando eu não conhecia o livro do céu, eu pensava assim como é que se diz? Que tinham que acontecer muitas coisas ainda na minha vida para eu poder chegar a me unir a Deus. Aí a divina vontade mostra pra gente que na verdade Deus já está conosco, a gente que não tá com ele, né? Tipo assim. É muito interessante isso, Liz, porque a gente fica juntando os atos, né? Aí eu já fui para a missa, aí eu já rezei o terço, hoje foi muito bom, eu estive com Jesus, né? Então a gente vai juntando esses atos, parece que, enfim, está chegando o caminho da virtude para a gente estar com Deus definitivamente. Uhum. E, na verdade, termina sendo algo de virtude para nós e não para Deus, né? Termina sendo, eu estou fazendo.
eu, né, é embutido isso, é bem sutil, né? Como eu sou uma pessoa virtuosa, e Jesus só fica ali como um produto, um instrumento, meu Deus, me perdoe, mas parece que ser assim, a gente instrumentaliza Deus. Eu vou fazer isso para que aconteça isso na minha família. Olha, eu estou rezando para o Senhor dar paz, então uma troca o uma tempo troca. todo. E quando, na divina vontade, já está, já tem, a coisa está pronta. Eu me lembrei agora de uma coisa você falando, de fazer esses atos de virtude, que até hoje eu fico assim, dolorosa por pensar, mas eu já entreguei a Deus isso, porque uma vez eu estava com meus netos e estava a hora de ir para a missa. Então, eu tive que sair correndo para ir para a missa e minha netinha ficou chorando, mas ela chorava tanto, vovó, não vá, vovó, não vá. E eu saía dali com o coração partido, mas eu saía como se fosse assim uma virtude. Eu estou fazendo isso por Deus. Eu estou deixando minha neta chorando, assim, desesperadamente. E quando a gente vai ver, meu Deus, eu estava fazendo a minha vontade, na verdade. Porque era para mim ficar com minha neta. Não é? Hoje a gente vê assim, o que é que Deus, porque tudo que acontece é a vontade de Deus. Então, se naquele momento minha neta estava precisando, ela estava até doentinha, e eu saí assim, nossa, tu não tem ideia do quanto ela chorava. Vovó, não vá, nossa mãe. Então, e eu, sabe, aquela virtude, não, eu não posso perder a missa. A missa é mais importante do que tudo. Eu sei que a missa é mais importante, mas hoje a gente diz assim, né? Se vê, fica lá com a tua neta que ela está precisando, porque é a vontade de Deus que está aparecendo para ti. E amanhã você vai para a missa. Era uma sexta-feira, ou era uma quarta, uma coisa assim. Então, a gente começa a discernir, né, a vontade de Deus, o que é ali a vontade de Deus, e não agora a santidade das virtudes, né? Então, isso traz uma paz muito grande. E outra coisa que você disse, essa falta de conhecimento. Eu vou beber um pouco de água. Vontade. Essa falta. Liz, você pode tirar O a negócio. tela, e se você quiser, para aparecer, porque a gente já tá, né, já tem visto o, o tema, a menos que você queira. Sim, aí, então essa falta de conhecimento da divina vontade, né, a gente está tendo esses conhecimentos agora, e como você disse, muita gente não sabe, não sabe, e é por isso que a Aline pede tanto que a gente faça, né, os vídeos, e faça divulgar, porque ontem eu estava vendo, assim, no TikTok, mas me deu uma alegria tão grande, porque passava no TikTok, eu só queria ver a Divina Vontade, né? Aí eu ficava, os vídeos passando, esse não, aí chegava a Divina Vontade, eu parava. Aí esse não, então tá cheio da Divina Vontade no TikTok. Glória a E, Deus. meu Deus, que coisa boa! Então, eu dizia, nossa, que coisa maravilhosa. Então, no TikTok, que tem aquelas coisas tão horrorosas, problema, né? A gente tá ali também, divulgando a divina vontade. Aí passava, e passou você, aí depois passava muitos de Aline, de Ruth, muitos, sabe? Assim, eu fui passando. Por isso que, né, a gente diz assim, é obedecer aquilo que a lei nos pede, porque é Jesus que pede realmente, É. né? É Ele que pede. Então está sendo divulgada. E Deus sabe, né? O sacrifício que é para a gente fazer. Eu fui fazer um vídeo, fiz uns 3, tudo dava errado. Aí eu pedi a ajuda da Cecília. Cecília, ela, faça assim, assim, assim. Eu passei, acho que umas 3 a 4 horas para fazer um vídeo. Mas eu digo, mas fiz, né? Porque o importante é fazer, né? Porque vai ser divulgado quem Deus tocar o coração. É Porque, olha, sim. quando eu li o primeiro livro, eu li pela internet, aí eu chegava em casa, meu marido, Fábio, tu não sabe o que eu tô lendo. Pelo amor de Deus, é uma coisa maravilhosa. Eu ficava assim. Aí ele, hã? É o que mesmo?
Eu digo, é o livro do sangue, Luísa Picarreta. Que nome é esse, Picarreta? Eu digo, mas é porque ela é italiana, tal, porque a gente participa do movimento dos focolares, que Uhum. conhece? Onde Conheço. você cantou, aí eu disse, nossa, acho que eles conhecem alguma coisa do movimento dos focolares, porque aquela música Sim, vem e sim. segue, É, né? é. Aí a gente participa, e eu dizia, ela, Luísa Picarreta, da Itália, de Corato, assim como Chiara. Aí ele disse, então nunca houve assim um interesse. Eu digo, então, e eu ficava dizendo, a Aline, ela, não se preocupe, não insista, não insista. Para minhas irmãs também, eu já falei tanto desse livro, já disse tanto, mandava mensagem no WhatsApp, Não assim, é? mensagem de Jesus, mas assim, então é Deus que toca, eu entendi. Sim, é verdade. É Deus que toca, né? Não adianta a gente ficar, talvez até de pérolas aos porcos, assim. Não é chamando ele de porco, não, mas assim, né? Aquilo que Jesus, aquilo que Jesus diz assim, né? Então não está preparado e Sim, sim. vamos esperar, vamos fazer a nossa parte, jogar no TikTok, fazer É, live, sim. né? Porque assim como a gente foi resgatado, porque eu vejo assim, Liz, que a gente aquela live que foi feita, que graça que a gente foi, né, chamado. Deus é que chama. Deus preparou todo o caminho para cada um de nós e chama e coloca. Parece que ele prepara e pronto, agora você vai receber o livro do céu. Então, o que é que a gente está fazendo, né, quando a gente recebe esse dom? É algo grande, é grandioso, é algo que fomos escolhidos como fosse assim. Olha, vocês são os primeiros a serem escolhidos. Porque a igreja nem está falando sobre isso, Não, o que ainda deveria estar não. acontecendo, né? Mas não está. E vão fazendo, porque eu não tenho dúvida que foi Deus que criou esse espaço para a gente. Foi, Né? com Quando certeza. a Aline começava a falar sobre isso, começava a dizer, né? Porque uma coisa também muito boa que eu acho é que a Aline não deixa passar o erro, né? Se ela perceber, ela diz logo. Então, onde é que a gente tem isso? Onde é que a gente tem isso de imediatamente você não está errado? Não, não, não. Então, é como a gente diz aqui no Nordeste. Eu sou de Recife. Não tem papas na língua. Tem aqui esse ditado, eu não sei aí como é o seu. Sim, Tu és sim. de onde, Liz? Eu sou de Alagoas. Meu Deus, que maravilha. Me pertinho, né? Nordeste daqui. É, mas eu tô na Bahia. Mas, hum, ótimo. Então, a gente vê assim, né? E no movimento dos focolares, a gente tem uma coisa muito linda, que é assim, quando você vai falar a verdade, então tem um momento para se falar a verdade. É um momento muito, assim, de preparação. E a gente se prepara, tem um tema que a gente vai ter, então cada um se prepara, porque a gente sabe que é momento de crescimento. Então, ali vai dizer a verdade para a gente, os nossos erros e defeitos para que a gente melhore. Então, é um momento um pouco que tem que ser trabalhado assim, com cuidado. Então, eu tinha essa parte, né, cuidadosa de falar a verdade para o outro. Aí, quando eu entro na, com a Aline, tome, tome. Eu disse, meu Deus do céu. E nem prepare, é assim mesmo, e você tem, porque se você está aqui, Jesus já lhe preparou, e eu digo, é É. verdade, já preparou no E movimento, funciona, como dizer a né, verdade, Lenira? Funciona, é funciona. muito eficaz para matar nossa vontade humana. É muito Isso, eficaz. é muito mimimi, como ela diz, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer as coisas com vocês ainda melindrosas, e ai meu Deus, meu ego, não, aqui não tem ego, e é isso mesmo, então eu ficava muito assustada assim, mas depois a gente vai compreendendo Vai o quão é compreendendo. importante, né, porque se não fosse assim a gente não crescia. É verdade? Quando, a primeira vez que ela me disse, né, assim, quando eu dei uma vacilada, aí ela fez assim, aí eu fui, vê só, eu fui entender Eva. Aí eu disse, agora eu entendo porque Eva pecou. Ela disse, o quê? Quer dizer que você vai ficar com Eva e não com Jesus? Com Deus? Menina, aquilo fez, uau.
Não, aqui a gente defende é Deus, é Jesus, não defende mais ninguém, né? Então a gente não tem como se esconder, não, a verdade. E dói, é necessária, mas é uma coisa maravilhosa, porque senão a gente não caminha, não caminha, né? Uhum. Então, é tudo isso que a gente tem na Divina Vontade, que é diferente das demais, porque o movimento dos focolares é uma espiritualidade belíssima, linda, né? A gente vê assim a vida de Chiara, que nos deu, né, como se fosse assim, me preparou para todo esse tempo chegar a Luísa Picarreta. Então, é algo que complementa, a gente não deixa, né? Se complementa, toda a espiritualidade é feito todo o evangelho. Como é importante a Bíblia, o evangelho, para a gente entender. Eu acho que, para mim, foi assim, né? Tá no movimento, abrindo a minha mente, abrindo a minha cabeça, para receber essa graça de Luísa. Então, tudo que, assim, as demais coisas complementou agora, total, né? A gente tem uma santidade, assim, inédita, e a maior delas, né? Não é para a gente se gabar, mas porque Jesus mesmo diz, né? É Jesus que diz. A É. santidade, tá, santidade, nada se compara a essa santidade. Ai, eu, uau! Então, aquela que eu achava que era maior, ainda não era. Era para preparar para essa. Sim. Isso que é incrível. E você contando, né, Lenira? É Deus que faz mesmo essa obra de chamar as pessoas, né? Não adianta a gente tentar. Teve muita gente também que eu convidei, né, para conhecer o livro do céu, para poder acompanhar o conteúdo do canal. E as pessoas não se interessam. E assim, chega até a doer nosso coração, né? Chega até a doer. E Jesus falou assim para mim: eu não quero que você faça nada. Eu quero que eu faça, né? Com relação a essas pessoas. Aí eu disse, então tá bem, Jesus, então tá bom. Aí uma amiga minha, ela aceitou o convite e tá seguindo firme e bonitinho. Graças a Deus. Ela tá no meu grupo de estudo, tá estudando, tá entendendo. Ela tá tendo uma compreensão muito boa, graças a Deus, do livro do céu. Nossa, Acompanha o canal, acompanha as lives. Graças a Deus ela tá conseguindo aplicar na vida dela, porque ela já tinha uma abertura muito grande assim para Jesus, sabe? E eu percebo, Lenira, que tem pessoas que acabam tendo assim um apego, sabe, à santidade humana, um apego muito grande à santidade humana. Então, essas pessoas é muito difícil Jesus conseguir se comunicar com elas para poder puxar elas para o livro do céu, sabe? Porque elas acham assim que já tem tudo. Elas acham é que já não, porque eu já li o livro de santo não sei quem, porque isso. eu já li a teologia de não sei o quê, porque eu já sei. E se você parar para ver direitinho, o livro do céu é muito simples para essas pessoas assim estudadas. Exato. É porque Jesus fala de uma forma tão simples ali com a Luísa, né? É algo tão simples realmente. Então não chama a atenção, né? Você tem que ser muito, muito simples assim, né? Nesse jeito de escutar Jesus, né? De entender Jesus. Tem que ser uma pessoa muito simples para Jesus poder realmente se comunicar, né? Para ele se fazer entender no livro do céu. E aí eu disse, então tá bom, Jesus, vou deixar para lá, né? Não vou mais insistir. Você falou, né? Não É, vou mais insistir. Mas Jesus deixa, é tão deixa. incrível, Lenira, que de tanto eu partilhar, não partilho tudo, mas algumas coisas eu partilho com o meu namorado. E ele tá lendo Santa Catarina de Sena. Mas ele diz assim que ele lê umas coisas, ele diz, eu não concordo com isso. Aí eu, Meu aí eu Deus do disse, é céu. o quê? Aí ele não Olha, concordo com isso, o eu acho dele é que muito isso. importante, né? Ele é muito importante, é isso mesmo, é humano mesmo, né? Não, mas ele diz assim, eu não concordo porque eu acho que tá fora da ordem isso que a Sandra tá vivendo.
ele já conseguiu assim pegar um pouco, né, disso da divina vontade, da ordem, né, que Jesus fala pra gente, que é para ter ordem e tudo mais. Aí eu vi falando pra ele, não sei o que, eu tava fazendo não sei o que lá, e aí eu vi que tava fora da ordem. Eu conto pra ele assim as coisas, né? Não sei o que, Jesus mostrou que tava fora da ordem. Jesus mostrou pra mim qual era a ordem. Aí eu explico pra ele as coisas da minha vida, né? Hum. Aí, isso ele vai absorvendo as coisas. Aí ele tava vendo a vida da Santa Catarina, né? E ele dizendo, eu acho que está fora da ordem. E não era pra ser assim, né? Olha o jeito que ela fazia as coisas, né? Que tipo assim, tudo exagerado, né? Tudo exagerado. Eu acho que não era pra ser assim. Aí ele até diz que chega uma hora que Jesus vai lá e explica pra ela, diz, olha, a virtude não é o ato, a virtude ela é interior e Jesus explica para ela essa parte porque ela queria fazer penitências assim muito extravagantes, sabe? Coisas muito, muito extravagantes. Aí Jesus vai lá e explica para ela, né, que não é o ato exterior que forma a virtude, né? Mas que a virtude é algo espiritual, né? Então ela vai usar daquelas mortificações para poder construir esse espiritual, né? E assim, é bem complicado, né? Porque os santos das virtudes, eles tinham uma necessidade de estar toda hora assim, se vendo, né? Dando para Isso. Deus, fazendo por Deus, se mortificando, não sei o que lá, morrendo, se acabando. Eles tinham uma necessidade assim de se ver, né? Dando a Deus, amando a Deus. Na divina vontade, Jesus apaga a gente total, a gente não se vê, né? Mais, a gente não se vê mais, né? Esvazia de tudo. Se tiver qualquer coisa, ele mesmo diz, né? Você tem que me dar tudo, porque não misturo nada de humano nessa espiritualidade, né? Tem que dar tudo. Então, é dar a nossa vontade, nossos conhecimentos passados. Eu também tinha muita coisa assim, dos santos, mas todo esse conhecimento é como se fossem os degraus para a gente chegar até aqui, pronto, não precisa de mais nada. É Vem, me dá a verdade. tua vontade, se livre de tudo, porque de repente eu ficava, a gente se sente apegada a alguns conceitos, meu Deus do céu, como ele está É. dizendo, né? Não, isso não está na ordem, não. Uhum. Isso aqui está muito diferente. Mas era daquele tempo, aquele tempo que tinha silício, né? E tinha tudo e fazia aqueles grandes sacrifícios de acabar assim, fazendo o corpo sofrer, doer. Mas tem dor maior hoje da gente não fazer nossa vontade. Não. Porque tem hora assim que eu, né, a gente, Jesus, que vontade danada, porque parece que ela quer sair, né? Parece que ela quer se É, sair. E você tem que perceber que é a sua vontade. E quando você, pronto, não quer mais saber de nada, é tu, é tu, é tu, chega a ter aquela paz, né? Aquela paz. Porque coisas pequenas, assim, com, em casa, né? Eu querendo fazer uma coisa, eu queria tanto ir no shopping comprar uma roupa. Diz, eu pronto, estou precisando de uma roupa. E eu ficava querendo. E chamava meu marido para ele. Não, não vou não. E eu, meu Deus do céu, eu estou precisando. Aí, sabe uma coisa? Eu tô, só eu, peraí, né? Por que eu estou precisando? Então, eu estava vendo assim, um ego tão grande de uhum, querer, de querer, de querer. Aí eu parei, disse, meu Deus do céu, isso aqui tá errado. Eu deixo pra lá, sabe? Oxe, como é que uma roupa vai tirar minha paz? Pronto, deixei. Depois de alguns dias, ele, bora no shopping? Eu não estava nem lembrando dessa roupa. Aí olha, eu fiz, bora. Aí a gente foi andando, foi andando. Aí parei na loja, ele disse, tá gostando de alguma coisa? Eu não acredito, não. Então, basta você não deixar, porque não é o seu tempo, Deus vai lhe dar, né? Essas pequenas é, coisas assim, eu fico, uau, meu Deus do céu. Então, enfim, a mesma gente, coisa aconteceu com o colchão, que o nosso colchão estava muito velhinho, e eu, meu Deus, não aguento mais, eu não aguento mais. Aí eu parei, deixa pra lá, e chegou o dia.
né? E eu gostei de um colchão. Nossa, mas eu gostei tanto daquele colchão, só que era muito caro. Aí eu fiz, não, vamos levar esse mesmo. Esse é bom também, esse é muito bom. Aí ele disse, não, você vai levar aquele. Uau, valeu. Chega vendedor, corre aqui. Faz. Mas assim, né, eu digo assim brincando, mas assim, como Deus, né, ele faz com que você perca, né, não é para lidar, é para lidar no momento certo, né, então, Sim, essas coisas pequenas, é e a quanto vontade mais, né, dele mesmo, né? é a E fica vontade claro dele, né, que foi a vontade dele, não a nossa. É muito incrível. exato, exato, então essa vida, como a Aline diz assim, meu Deus, essa vida é maravilhosa, realmente, você tem algumas coisas que você tem que superar e você tem que observar, porque é um conhecimento, né? Você agora está conhecendo, você tem consciência. E antes, né, como você dizia, antes não tinha. E como muita gente não tem essa consciência, e a gente tem esse dom que é dado por Deus, essa graça, que é grande, é muito grande essa graça. E a gente não pode ficar para si, e a gente tem que fazer o que a gente puder fazer, né, para divulgar. Eu ainda não tenho esse grupo, é, que até foi a Aline que pediu, né, que a gente colocasse para fazer, né, o grupo, e eu fiquei assim, como eu vou fazer esse grupo? Se a gente convida as pessoas ou a gente coloca no, no site. Como foi que você conseguiu o grupo, Leide? Você tem um grupo, né? Tenho. O meu grupo hoje tem 3 pessoas. Ficaram 3 pessoas só. Hum. Eu fiz a divulgação bem simples. Eu coloquei nos meus status, coloquei no Instagram. Do jeito que dava pra fazer, eu fiz. Aí nisso, tiveram umas pessoas que entraram, pessoas que abriram o link e entraram, né? Pelas minhas redes sociais. Aí depois saíram. Antes de começar o estudo, saíram. Teve outra menina que eu coloquei. Aí ela saiu depois. Tem uma delas que é a irmã da Maria de Lourdes. Aí foi a Maria de Lourdes que pediu para eu colocar ela no grupo. Aí ela ainda tá com a gente, graças a Deus. Mas eu vi assim que foi a vontade de Deus, sabe? Que escolheu aquelas 3 pessoas ali. Eu vi que foi É Deus que verdade. escolheu, né? Então, eu dou glória a Deus nas alturas, né? Eu acho que o grupo tá perfeito. Do jeito que tá perfeito. Onde dois ou mais, olha, onde dois ou mais estão unidos, imagine três, né? Ah, Liz, que bom, então. É, Então, nessa nossa vida, né, para divulgar, é uma graça mesmo extraordinária que Deus nos dá agora. Nesse tempo, eu era assim, eu ficava dizendo, meu Deus, eu não era para ter nascido nesse tempo, porque esse tempo é tão terrível. Eu queria eu ter dizia a mesma nascido. coisa. Aham. Antigamente era menos violência, era menos isso, menos aquilo. Aí eu ficava nessa, né, nostalgia aí. Depois que eu vi o livro do céu, não, Jesus, eu sou para esse tempo É mesmo. pra esse tempo mesmo. Não é que o Senhor Obrigado, Senhor. acertou? É, essa virtude, essa santidade das virtudes, eu acho que ia acabar com o meu corpo, com a minha vida, não sei. Então, tudo é perfeito, né? Deus traz cada um a seu tempo, cada um a seu tempo. Eu achei muito bonito aquela coisa que, aquele videozinho que a Aline colocou sobre aquele rapaz que fez a experiência de quase morte. E ele, dizendo, Deus é completamente diferente daquilo tudo que a gente já falou sobre ele. Porque Deus se É. apresenta a cada um conforme ele queira, né? E aí, quando ele dizia assim, quando nasce, os nascimentos, como é importante, antes de nascer, antes da concepção, Deus já está ali. E quando nasce João, Maria, José, é um amor imenso que Deus manda, né? Ali naquela pessoa. Não quer saber quem é, mas o amor ali da criação de cada ser humano, para aquele tempo. Aí eu disse, nossa, também para mim, né? Para cada um de nós. Eu nasci no tempo certo, no Sim. tempo de Deus.
né? É esse o meu tempo. Não era nem aquele e nem. Então, até isso a gente resolve, né? Uhum. Resolve as nossas questões existenciais, né? Porque é uma graça. Eu só tenho mesmo que viver, né? A gente viver, realizar, obedecer. Então é isso, né? Que a gente pode fazer. Sim. Pois é, Liz. Tem mais alguma coisa para comentar, Lenira? Olha, eu teria, mas a gente tem que fazer outras lives, porque é muita coisa, né, desse texto. E né, eu não sei assim, né, quanto tempo você especificou para cada live. Porque hoje, por exemplo, eu fiquei, meu Deus, muita coisa para fazer. Eu teria que viajar hoje e meu marido está indo para o encontro do Focolare, que é um pouco distante daqui. E eu disse, eu já disse sim, Alice, tranquilo. Deus vai resolver tudo isso, eu não vou nem me preocupar. Ele teria que sair 6h30, 7 horas. Mas quando foi ontem à noite, é, aquilo que eu estava pensando em que eu ia para a casa da minha filha, que fica perto onde ele vai. Aí minha filha liga para mim e diz assim, manhã, eu não vou estar em casa. Eu vou passar o sábado com as crianças na casa da prima. Então, nem vai dar assim para mim ir. Uau! Como Deus resolve todas as coisas. Não se preocupe, Ele resolve, né? Ele resolve. Sim. É. E eu disse, como Ele quer, assim como você aí com a criança, né? Com o seu irmãozinho. Eu não escutei nenhum barulho do seu irmãozinho, então Jesus cuidou dele. Perfeito. É perfeito, né? Essa vida da gente, é maravilha. É, Deus quer mesmo assim que ele que tome a frente, né, das coisas. Ele que passe à frente. Isso que é bonito, né? Porque quando a gente se desprende, a gente vê realmente assim, né, que foi Deus, né? Você não tem dúvida assim, né? Foi Deus que te deu o colchão, foi Deus que te deu a roupa. Você não estava ali com a sua vontade, né? Obrigando seu marido a ir ali com você, né? Não precisou disso. Foi Deus que deu para você. Isso é muito É, lindo, né? Viver na vontade divina é muito lindo. Eu estava lembrando até enquanto estava falando que uma vez eu escutei a minha chefe falando, né? Tipo assim, que eu não. Ela dizendo assim: tá vendo essa menina? Ela estava conversando com o senhor. Essa menina não tem problemas. Ela dizendo, né? Tipo assim, porque eu sou jovem, eu não tenho problemas, ela estava dizendo, né? Essa menina não tem problemas. Aí eu fiquei olhando assim. Aí eu disse: Jesus vai ter uma verdade no que ela tá falando, não tem um problema não mesmo. Eu entreguei tudo pro Senhor, eu só tenho agora os problemas de Jesus. Os meus problemas eu entreguei para Jesus e agora eu assumi os problemas de Jesus, né? E a gente isso é vive em demais, né? paz. A gente vive em paz, né? Isso, Confiante em isso, Deus. A gente não fica pensando, né? Não ocupa a mente com essas coisas, né? Você vê como que iria perturbar você, né? Ficar pensando, nossa, eu tenho que comprar uma roupa. Eu preciso de uma roupa. E eu vejo que as pessoas vivem assim, né? Preocupadas. Ai, meu Deus, o que é que eu vou comprar para minha neta no Dia das Crianças? Ai, meu Deus, a minha roupa que eu tenho que comprar, minha casa que eu tenho que arrumar e não sei o quê, e fica com a cabeça ocupada, sabe? preocupada, O tempo inteiro. preocupada. Mas a gente tem a divina vontade, a gente não fica assim. Porque quem resolve a nossa vida é Deus. É Ele, A gente sabe, né? Quem resolve é Deus a nossa vida. Então a gente só diz Fiat, né? Vem o problema, vem a situação, a gente diz Fiat, Senhor, eis-me aqui. Agora resolve o Senhor, né? Eu sou teu instrumento nessa situação. E Deus que vai resolver as coisas, não sou eu, não é a minha força humana, não é a minha vontade humana que vai resolver. É Ele que vai, né? E a gente fica assim, né? Igual criança, a gente fica encantado, né? Vendo Deus resolver as coisas na nossa vida. isso.
né? É uma coisa impressionante, assim. Então, meu Deus, vale muito a pena, né? Essa vida na divina vontade vale muito a pena. E quando a gente descobre esse respirar, a gente não quer mais voltar atrás, né? Não dá mais para voltar. É isso. Exatamente. É, viver a divina vontade é como você diz agora, não são mais os meus problemas, os problemas de Deus. É muito grande, né? Como a gente vê assim, os nossos são tão pequenininhos, a gente pegou, pegou o problema, viu? O dele, no entanto, no entanto, né? Para dizer assim, eu não tenho mais tempo de ficar olhando para mim, não tem mais não, porque É, são coisas grandiosas, né? Está acontecendo uma guerra aí, o que ele pede de nós, a reparação. Então, eu vou ficar pensando na minha dorzinha, né? É coisa grande, são coisas grandiosas que ele quer, fora as grandiosas de graças que ele quer nos dar. É verdade. Então, é. é algo grandioso demais para a gente. O livro do E céu foi simples, né? Que divulgado? você disse assim, simples, né? Bem simples. É, exato. Então, assim, eu não entendi, Lenira. Você vai precisar sair agora? Sim, Pronto, então vamos finalizar. porque você teria mais tempo, você vai trabalhar, né? Um pouco mais. Mas a gente pode finalizar aqui. Pronto, Pronto. a gente vai ficar para marcar outra, que tem muita coisa. Né? E é muito bom, assim, eu nunca tinha participado da live, eu digo, meu Deus, como será essa live? Mas foi muito bom, né? Deus preparou tudo, então, ele é perfeito. Sim. A gente só Fiat, Fiat e Fiat, né? Então, você pode fazer a oração final? É, vamos fazer a oração do Pai Nosso, Sim. né? Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado Santificado seja o seja o vosso vosso nome. nome. Venha a Venha a nós o nós o vosso vosso reino, reino. seja Seja feita a feita a vossa vossa vontade, vontade, assim na assim na terra terra como no como no céu. céu. O pão O nosso pão de nosso cada de dia cada nos dia dai nos hoje. dai hoje. Perdoai as Perdoai as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos a quem perdoamos nos a tem quem nos tem ofendido. ofendido. E não nos E não nos deixeis deixeis cair em cair em tentação, tentação, mas mas livrai-nos do livrai-nos do mal. mal. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por essa live. Obrigado pelos teus ensinamentos, por tuas luzes. Obrigado pela vida de cada um de nós. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Lenira. Tenha um ótimo dia. Bom fim de semana também. Para você também, Liz. Obrigada também. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.